Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre todos os gigantes cariocas. E são eles: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. E no vídeo de hoje, irei falar sobre todos os gigantes. Isso porque tivemos o fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e os jogos, né? Então eu vou comentar cada um rapidamente, né? Obviamente. E também vou falar o que aconteceu nesse primeiro turno com todas as equipes e o que eu projeto pro fechamento do turno e, consequentemente, o fechamento da temporada de cada um dentro do Campeonato Brasileiro, tá bom? Mas antes de tudo isso, espero que você deixe seu like, compartilhe, se inscreva e também comente aqui no vídeo, tá bom? Porque isso me ajuda demais e aí eu consigo ter essa troca com vocês, se vocês estão gostando ou não do que eu tô produzindo aqui, para você ter mais informações sobre o seu time de coração, tá bom? Sem mais enrolações, vamos começar falando do primeiro jogo do final de semana, que foi o Internacional enfrentando o Botafogo. Na verdade, um Botafogo e Internacional. Nessa partida, além do jogo em si, tiveram algumas coisas curiosas. O Botafogo sem o Chiquinho Soares, o Botafogo com poder de reação, com um preparo físico muito bom e a festa da torcida. Sobre a festa da torcida, o movimento Ninguém Ama Como a Gente arrecadou mais de 15 mil reais, salvo engano, pelo Twitter, por torcedores, e realizou uma linda festa. Fez mosaico, bandeirão 3D e imagens de drone para simbolizar o que estava acontecendo, o fechamento do primeiro turno do Botafogo e um melhor possível. Isso porque foi o melhor primeiro turno de um time na história até aqui. Estamos em 2023. O Botafogo fez incríveis 47 pontos. No bandeirão, o mosaico ficou muito bonito, claro, as imagens de drone, mas o bandeirão foi dispensa comentários. Isso porque o movimento Ninguém Ama Como a Gente fez uma alusão com 3 torcedores. O mais velho, com a camisa de 68, primeiro título do Botafogo. O adulto, né, o meia fase ali, que seria o pai, o mais velho, o avô, o pai, com a camisa de 95. E a filha desse cara, a neta do outro senhor, apontando para a estrela solitária rumo ao seu tricampeonato brasileiro. Achei simbólico demais e muito bom. Mas vamos lá. Sobre o jogo em si. O Botafogo começou melhor. O Botafogo não criou tantas chances sem o Tiquinho Soares. Isso porque o Bruno Lage fez a alteração de tirar o Tiquinho, né, já que está machucado, avançar o Eduardo, tirar o Luiz Henrique, que também tá voltando de lesão, e tirar o Júnior Santos, colocar o Gustavo Sauer na direita, um cara com mais passe, e colocar também o Lucas Fernandes no jogo. Ou seja, ficou uma troca de passes muito grande, mas sem nenhum poder maior de finalização. Isso porque os dois que entraram, eu falo pelo menos pela minha análise, o Gustavo Sauer e o Lucas Fernandes não estão indo bem nessa temporada. Ambos têm um passe mais refinado, um drible melhor, finalizações de fora da área, mas não estão conseguindo converter isso. Então o primeiro tempo do Botafogo foi um arame liso, que eu sempre falo até principalmente do Flamengo e do Fluminense. Mas o Botafogo estava assim. Até que na primeira chance de fato do Internacional, o Maurício chutou, o Lucas Perry tentou agarrar, não conseguiu, fez aquela cena que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, e o Perry até falou que pensou que já tivesse levado o frango, só que a bola não tinha passado ainda, e quando ele foi ver a bola de fato embaixo dele, o Maurício chegou e fez 1-0 para o Internacional. No segundo tempo, o Botafogo virou a partida de maneira aterrorizante para o Internacional. Desde o primeiro minuto procurou ataque. Luiz Henrique participou diretamente de todos os gols. No primeiro gol, ele deu passe. No segundo gol, ele estava fechando o cruzamento, mas o Janderson que explorou para ser o gol contra do adversário. E também no terceiro, que foi o gol dele e que comemorou com a homenagem ao Tiquinho Soares. Sobre as alterações, os dois que eu acabei de falar que não vinham muito bem foram substituídos. O Lucas Fernandes e o Sauer saíram no intervalo e entraram o Luiz Henrique e o Janderson. O Janderson fez o papel de atacante, o Luiz Henrique de ponta, e aí o Eduardo voltou para armar a equipe. E aí foi outro time. De fato, foi um preparo físico muito grande, o Internacional sofreu bastante, o Botafogo imprimiu um ritmo de jogo muito assustador e que aí converteu o placar em 3-1,
que fez a melhor temporada, né, do Botafogo em casa até aqui. São 10 jogos em casa no Brasileirão e 10 vitórias. Isso ninguém jamais na história pode tirar. É o melhor aproveitamento de um clube que vai ficar para sempre eternizado como mandante num primeiro turno. 100%, não tem como passar disso, tá bom? E também, um que tem como passar é que o Botafogo fez 47 pontos nos 19 jogos disputados aí, que é algo muito expressivo também, tá bom? Minha projeção, Botafogo campeão, não tem muito para onde fugir. E se continuar nessa sequência, nessa batida, o Botafogo deve se consagrar ali pela 33ª rodada, bater recorde até de pontuação. O Flamengo chegou aos 90 pontos, salvo engano, e o Botafogo tem tudo para alcançar essa meta também. E se duvidar, quebrar essa meta, tá bom? Segundo jogo de um gigante carioca foi do Fluminense, que foi jogar fora de casa, um confronto direto no G6, um confronto direto buscando a vice-liderança, que não tem mais, né, o líder, Grêmio e Fluminense. O Grêmio começou pior, o Fluminense começou muito melhor, com muito volume de jogo e que conseguiu abrir o placar. Germancano conseguiu desencantar, fez o primeiro gol. Mas aí o Grêmio conseguiu empatar numa jogada, uma bela jogada até, trabalhada do Luiz Soares, que tocou dentro da área. E a partir do momento que o Grêmio empatou, o Fluminense não reagiu. Isso foi durante todo o jogo praticamente. O Fluminense não conseguiu mais trocar o espaço que estava trocando, não conseguiu mais sair na defesa, não conseguiu mais chegar ao ataque, apenas via o Grêmio jogar. Não conseguia se defender bem, e aí viu o Grêmio virando a partida ainda no primeiro tempo. E depois do 2-1, o Fluminense não acordou, continuou mal, veio o intervalo, o segundo tempo, o Fluminense até equilibrou um pouquinho no segundo tempo, mas nada demais, não criou grandes chances. O Germancano voltou a marcar, mas foi assinalado o impedimento, e a mesma coisa aconteceu pelo lado do Grêmio, que no final tentou fazer uma pressão a mais, conseguiu um gol, mas também foi marcada a irregularidade por um impedimento. Sobre a campanha do Fluminense até aqui no Brasileirão. O Fluminense está no G6, está em 6º lugar, porém, entretanto, todavia, ao meu ver, do 2º ao 6º é tudo a mesma coisa, porque a pontuação está 33, 32, 31, antes estava 28, 26, 27, tá todo mundo muito junto. Então, tá todo mundo brigando ali pela vice-liderança, né? E brigando também pelo G4, mas que no futuro pode vir a ser um G6. Então, a ver como vai acabar. Eu acho que o Fluminense, tô com o Botafogo, eu acho que o Fluminense vai conseguir, sem problema nenhum, manter pelo menos esse nível de G4, até porque o Fluminense está buscando ainda a Libertadores. Volto a dizer, a Libertadores é a grande obsessão do Fluminense. Então a gente até não pode se assustar caso tenha semanas de Libertadores e o time seja totalmente reserva num jogo de Brasileirão. Porque, volto, a obsessão é a Libertadores. Então, vamos ver como vai funcionar o Fluminense daqui para frente. Até porque o Marcelo não vai jogar Libertadores, eu acho que é um desfalque muito grande de peso, mas o Alexander tá voltando, tá bom? Sobre o terceiro jogo do Gigante Carioca, Flamengo e São Paulo no Maracanã. O jogo foi logo depois do jogo do Fluminense. O Flamengo precisava vencer para se manter na vice-liderança e não conseguiu. O Flamengo teve a perfeita imagem do arame liso. Foi nítido. No primeiro tempo, o São Paulo teve uma finalização e no segundo tempo, o São Paulo teve uma finalização também. O Flamengo teve algumas finalizações a mais, mas não assustavam o goleiro. O Flamengo, de fato, muita posse de bola, virada de jogo, poucos dribles, poucas finalizações, poucos cruzamentos, mas a posse de bola, que era o principal, beirando aos 70%. Arame liso. Sem falar que na recomposição defensiva, o Flamengo estava numa transição totalmente lenta, uma transição que não tinha nenhuma vontade, uma transição que não tinha nenhuma garra para tentar asfixiar o adversário, principalmente no campo de defesa, tentar, né, fazer uma primeira marcação. O time do São Paulo, quando tinha bola, raras as vezes, não tinha muita marcação, era uma marcação muito frouxa.
Então, assim, era uma falta de vontade muito grande dos jogadores do Flamengo, pelo menos é o que a gente imaginava, né? O Flamengo empurrado por mais de 60 mil pessoas e mesmo assim o time não conseguiu criar as chances que a torcida tinha de expectativa, né? Sim, um jogo totalmente ruim do Flamengo, que no final da partida viu o Luiz Araújo entrar muito bem. O melhor jogador do Flamengo, pra mim, foi o Luiz Araújo, que entrou faltando 20 minutos e foi o melhor jogador. Sofreu um pênalti e o Pedro Queixada conseguiu empatar o jogo. O gol do São Paulo saiu ainda no primeiro tempo, naquela finalização que eu falei pra você, uma só. O Lucas Moura, todo mundo conhece, dispensa comentários também, jogou no Tottenham, no PSG, no próprio São Paulo, jogador de seleção olímpica, enfim. Voltou pro São Paulo, fez seu primeiro gol, tava com a faixa de capitão. Achei muito maneira essa oportunidade que o Lucas teve. Mas que você vê o lance, é bizarro. Tem o Wesley marcando, tem o Fabrício Bruno marcando, tem o Léo Pereira marcando e tem o Thiago Maia marcando. Nenhum deles deu um bote no Lucas. Nenhum deles deu um bote. Assim, foi assustador a facilidade que o Lucas teve de achar o espaço e finalizar para abrir o placar. E aí depois o Pedro empatou. Sobre a temporada do Flamengo, não vou falar de outras competições, mas no Brasileirão também é uma temporada muito abaixo da expectativa. O Flamengo acabou aí em quarto lugar nesse primeiro turno. Saiu ontem por conta do Bragantino empatar e do G4, do G3, né, no caso. O Palmeiras acabou indo na segunda colocação. Enfim, muito fraco que o Flamengo fez até aqui. A gente vê quem tá competindo ali com o Flamengo. O Palmeiras, que realmente é um elenco que todo mundo esperava mais também no Brasileirão. O Fluminense, querendo ou não, estava se dividindo em Libertadores e em Copa do Brasil até ser eliminado. E também teve ali o Grêmio, que está subindo agora da segunda divisão, e o Bragantino, que é um clube realmente estruturado, mas que não fez grandes investimentos e perdeu o seu principal jogador. Então, assim, não foi uma temporada muito boa até aqui do Flamengo, mas eu também acredito que ele venha acabar ali no top 3, não no top 4. Eu acho que ele deve acabar em segundo ou terceiro, e isso tudo passa pela crise que o Flamengo está passando desde o começo do ano, desde a saída do Dorival Júnior, tá bom? Para fechar o vídeo, de fato, vamos falar do Vasco. O Vasco que enfrentou o Bragantino, fez um primeiro tempo muito, mas muito, mas muito bom. Abriu o placar com o Veguete, que sofreu o pênalti e abriu o placar, né? Uma arbitragem totalmente horrenda do Anderson Daronco, que no primeiro tempo até deixou o jogo correr. No lance do pênalti, ele estava de frente pro pênalti e não marcou. Marcou convicção que não tinha sido nada, o VAR chamou, interviu, mais de 5 minutos na tela. Mais de 5 minutos da falta até a cobrança de pênalti. Uma demora absurda também. O Vasco foi melhor no primeiro tempo, teve boas jogadas. Gabriel Peck perdeu algumas, Orediano foi bem, Veguete um líder dentro de campo, o Medel outro líder dentro de campo com muita raça, o Léo jogou bem também. Um Vasco que pouco a pouco vai tendo um caminho, né? O Vasco que agora tá ainda no Z4, uma das piores campanhas da história do Vasco, mas que eu vejo hoje saindo da zona de rebaixamento, tá bom? Sobre o segundo tempo do Vasco, tava com 1-0 e não entrou pro segundo tempo. Foi um segundo tempo a nível Barbieri, um segundo tempo onde sofreu muitas finalizações, onde não conseguiu encaixar nenhuma marcação, onde não conseguiu contra-atacar, onde não conseguiu ter a bola, onde não conseguiu fazer nada no segundo tempo. E só agradeceu o empate. Isso porque o Bragantino fez o gol no último segundo do primeiro tempo, onde foi uma jogada de escanteio que o Peck deu. Enfim, eles empataram no final do primeiro tempo. Foi pro intervalo, o Vasco não jogou nada, sofreu muita pressão e acabou ficando só no empate mesmo. Um ponto a ser muito comemorado pelo Vasco, porque é mais um time do G6 que o Vasco arranca um ponto, tá bom? E é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Espero aí que todos os gigantes cariocas consigam uma boa fase melhor, né? Com exceção do Botafogo, que já tá numa boa fase muito grande, mas que o Flamengo, o Fluminense e o Vasco consigam melhorar mais ainda esse desempenho, principalmente o Vasco, que está precisando bastante.
Flamengo e Fluminense estão ali na média, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!